A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da congregação em Parnamirim, RN Natal. A igreja ela é dirigida pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição da CPAD, a lição do quarto trimestre, essa lição tão boa, tão maravilhosa, encerrando, já esse ano tão maravilhoso. Essa lição ela tem como tema principal, ou tema central, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição do número 2, antes de comentar sobre a lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus vai chegar aos quatro cantos da terra. Diz assim a lição número 1: o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23, que nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com seus alunos, é o que vai dar base ao estudo da lição. Você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo do 26 ao 28, e capítulo número 2, versículo 7, o 18, do 21 ao 23. Leia com seus alunos, é importante, que é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, ou parte dela, para entendermos melhor, nos diz assim, que estudaremos nesse quarto trimestre um assunto tão bom, estudaremos a respeito do corpo, da alma e do espírito, ou seja, temos o propósito de aprofundar a compreensão bíblica da natureza humana, a sua relação com Deus na vida prática. E essa relação nós vamos estudar ao longo desse trimestre, sabendo que Deus criou o homem de forma especial, sim, com um propósito também especial, como um ato de coroamento da sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação aos animais, a todos os animais como seres viventes, no qual ele disse, muito além da expressão produz a terra, para criar todo ser vivente, a partir do qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural, ação de Deus, criado o homem conforme a sua semelhança, conforme a semelhança de Deus. Não foi um processo evolutivo, não. Foi criado por Deus, do pó da terra, pelo sopro de Deus em seus narizes. Então isso é importante a gente aprender para nós combatermos essa teoria que tira Deus da criação do homem. Quer dizer, vamos estudar essa solene e maravilhosa, exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo também. Vamos estudar sobre isso. E sobre a perspectiva cristã. Abordaremos também a queda e a redenção, firmada na sua esperança de nosso completo e eminente e eterno retorno a Deus. Vamos estudar parte também dessa maravilhosa promessa que Deus nos fez de retornar e buscar a sua igreja e levarmos para o céu, irmão.
Diego. Exatamente. E no primeiro tópico vamos ver a tricotomia humana, né? E começamos nesse primeiro ponto com doutrina e teologia. Qual é a visão bíblica, queridos, sobre a tricotomia humana? Essa que é uma referência à composição humana em corpo, alma e espírito. Como você deve imaginar, nós vamos ouvir esse termo diversas vezes durante esse trimestre. Então é importante que a gente tenha perfeita clareza do que significa. Tricotomia vem da natureza tricotômica, aquela que é baseada em corpo, alma e espírito. O ser humano possui essa natureza, não é? E a doutrina bíblica a respeito disso, a teologia, é onde o autor da lição começa explorando. Aqui no primeiro parágrafo ele vai dizer: a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar que é o homem, como foi criado e com que propósito. Todos esses campos, é bom que se diga, hoje têm sido atacados. A visão bíblica para o propósito da vida humana, como ele foi criado. Isso tem sido atacado pelas correntes, né, da ciência, e nós sabemos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Glória a Deus. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem, né, sob uma perspectiva das Escrituras. Quem é o homem, de onde veio e para onde vai? Essas respostas nós vamos ver muito mais detalhadamente no decorrer dessa revista, e nessa lição a gente faz, né, um apanhado inicial sobre esses aspectos. Amém. O segundo ponto, ainda do primeiro tópico, nos diz sobre a tríplice natureza. Como o professor Diego já deu aqui uma pincelada sobre essa tríplice natureza, que a teologia utiliza o termo da tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano. Como ele falou, que é corpo, alma e espírito. É importante entender muito sobre isso. E essas três substâncias, podemos dizer, ou componentes do homem, são descritos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Salmos 42, versículo 11, Salmo 139, versículo 16, Daniel também fala também, capítulo 7, versículo 15, Zacarias, Mateus, Lucas, 1 Coríntios também fala, capítulo 14, versículo 15, fala sobre essas três substâncias, corpo, alma e espírito. Alguém pode perguntar sobre Jesus, e a lição vai mostrar que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possui essa constituição também. A primeira divisão, que é as partes material, o imaterial, é explicitamente apresentada tanto no ato da formação do homem. Você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso é a prova concreta que a palavra de Deus ela só confirma a palavra de Deus. A tríplice natureza, que é importante entender, professor Diego. Exatamente. E o terceiro ponto é o físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador. E aqui eu quero fazer menção de João 4, 24, onde nós vemos que Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito. Vamos abrir aqui. João 4, 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui a gente chama a atenção, o comentarista
vai se deter na análise desse aspecto. Em particular, nós fomos criados do pó da terra e o nosso componente mais importante, irmão Salomão, nesse momento, após a queda, não é o físico, mas o espiritual, que, queridos, surge do sopro de Deus em nossas narinas. Isso a Bíblia trata como ruar. E a narrativa bíblica continua sempre chamando atenção para esse aspecto, especialmente quando menciona que o homem veio do pó e ao pó retornará, e o espírito voltará a Deus, que o deu. Então, o físico e o espiritual ali constituídos no jardim do Éden, ainda antes da queda, já havia uma partícula eterna no homem, né? O corpo feito para ser eterno antes da queda e o espírito que veio de Deus eterno também. Então, os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem. A alma do animal se restringe ao corpo e se esvai com ele. Então, a própria cultura, né, hebraica distingue no animal essa característica, né, de não possuir um espírito eterno, que foi recebido por Deus particularmente na criação. Por outro lado, os anjos, queridos, também não receberam um corpo material. Então, o ser humano, nesse quesito, né, e assim é tratado também nas Escrituras, como uma criatura particular, né, a coroa, né, da criação, Cristo, a coroa de toda a criação, e o ser humano, né, feito menor que os anjos, mas naquele momento tendo essa característica, um corpo físico, né, e um espírito dado por Deus. E aí tendo essa distinção de toda a criação. O comentarista conclui esse tópico falando sobre o termo hebraico para vida, né, que em Gênesis e alusivo ao homem é Chaim ou Shaim, né, que é permitida a expressão literal fôlego de vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado estava aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Como nós vemos aqui no plural, aqui o comentarista diz isso, possivelmente é uma referência implícita à tricotomia humana, porque Shaim ou Chaim está no plural, né? E você tem literalmente vidas. Isso provavelmente uma referência, né, ao corpo humano, físico, material, a sua alma e o seu espírito. A gente conclui chamando a atenção para o fato de que Deus havia dito a Adão que no dia que ele se desobedecesse, ele morreria. Mas nós sabemos, queridos, que depois da queda, Adão ainda viveu muitos anos, ele viveu ao todo 930 anos. Então, naquele dia morre uma dessas vidas, Chaim, né, que é o espírito. Então, de fato, houve uma morte, mas foi espiritual. A gente vê Paulo confirmando isso, dizendo que depois da queda, nós fomos encontrados por Cristo mortos em nossos pecados e ofensas. E isso, professor Diego, só aconteceu por causa da desobediência do homem. Deus, quando criou o homem, ele criou para viver eternamente. Exato. Ele avisa a Adão e Eva, olha, não comem daquela fruta, porque quando comeres, certamente morrereis. Ele avisou, e eles desobedeceram à voz do Senhor. E aí a morte veio a existir. Passou de uma vida plena eternamente para ao alcance da morte. Tudo por causa da desobediência do homem. Deus, em seu infinito amor, não criou o homem para morrer. Já que, olha só a diferença do processo evolutivo. Porque o processo evolutivo só evolui, mas chega a um nível que ele vai morrer. Deus não. Deus criou o homem para viver
eternamente. Foi o pecado que adentrou na sua vida e o matou. Escolha única do homem mesmo. Então a gente viu no primeiro tópico a tricotomia humana, doutrina e teologia, vimos a tríplice natureza e agora físico e espiritual com o professor Diego. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a distinção entre alma e espírito. Vamos ver a diferença entre alma e espírito. O tópico só é dividido em dois subtópicos, o tópico 1, que é a alma, e o subtópico 2, que é o espírito. O primeiro subtópico, que é a alma, ele vai usar um termo aqui que no hebraico é nefesh, e no grego psique. A alma é uma das muitas palavras polessináticas da Bíblia, quer dizer, usada muito. Possui vários significados. A Bíblia, o autor da lição diz que aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é, abre aspas, ser vivo, certo? Como em Gênesis, no capítulo 1, versículo número 20, ele diz como alma vivente. Nessa percepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida, usando o termo, né, para os animais. A distinção entre a alma do homem e a alma do espírito é evidenciada num processo criativo, no momento da criação. Ali onde está patenteada a diferença. O procedimento do sopro de Deus, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. A gente falou aqui no início, a alma ela é imortal. E é dotada de razão, de sentimento, de vontade. Isso a do homem, que se refere ao homem. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão aqui na Terra. Especialmente a sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Essa vocação relacional, esse relacionamento entre eles, entre Deus e o homem. O animal ele não tem essa característica. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Totalmente a imagem de Deus. Ele é dotado de razão, de sentimento, de vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente de sua vocação relacional com o Criador, que é importante a gente entender sobre isso. A gente viu o conceito aqui de alma, se referindo à alma. É isso, meu Deus? Exatamente. Apenas uma curiosidade muito breve, na cultura hebraica, né, a gente aqui tem o hábito de dizer que a planta morreu, né? Mas na cultura hebraica só pode morrer quem tem alma. Verdade, só morrem animais e seres humanos. Na cultura hebraica as plantas secam. Não é interessante? A Bíblia mesmo diz sobre as folhas que secam, né? E é levada por qualquer vento, qualquer... Então as plantas não morrem porque não têm alma. Então, a gente vê reconhecido na cultura hebraica que animais possuem alma, né? Mas não espírito. Plantas não, e por isso elas não morrem, elas secam. Só uma curiosidade breve, porque no segundo ponto desse segundo tópico nós vamos ver o espírito. Se nós vimos a alma como uma parte imortal da constituição do ser humano, onde está seus sentimentos, a sua volição, o ego sum, como diziam os gregos, né? É o epicentro das emoções. Nós temos o espírito, e muitas pessoas não têm a compreensão do papel do espírito na composição humana. Então, costuma-se dizer que a alma é o centro das nossas emoções, é onde está o nosso intelecto, e o nosso corpo físico é o habitáculo da alma. Assim como o espírito também é o habitáculo da alma.
Então, o Espírito, queridos, pense nele e à luz das Escrituras, né? Nós entendemos que esse corpo físico, corrompido pela queda, né? Sujeito à deterioração do tempo, ele é temporal. No entanto, o Espírito é o habitáculo da nossa identidade, da alma, eterno, né? Dado por Deus, que pertence a Deus. O comentarista da lição aqui diz o seguinte: do hebraico ruar e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. Então, tudo que é físico, queridos, é material. Né? E o nosso corpo, se ele é palpável, se ele é físico, ele é material. E a nossa composição espiritual é alma, ou seja, a composição imaterial, alma e espírito. É o nosso homem interior. Paulo se refere a esse homem interior, nos lembrando que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, permanece. É importante nós chamarmos a atenção para esse versículo, que Paulo não está falando da corrupção do pecado, mas da corrupção da fraqueza trazida pela velhice, pelos anos, pelas marcas do tempo, pelas doenças. Essa corrupção se refere à deterioração, queridos, e não necessariamente o cometimento de pecados. Ele está se referindo a essa corrupção causada pela deterioração natural, que é o decaimento, consequência do pecado. Então, quando Paulo fala ainda que o corpo exterior se corrompa, é nesse sentido, como nós vemos também se repetir em 1 Coríntios 15, a corrupção de que ele fala de um corpo corruptível, não é uma referência ao pecado em si mesmo, mas à deterioração, que é uma consequência indireta, né? Mas ele não se refere ao pecado deliberado. O comentarista conclui esse ponto dizendo: são 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Como vimos, corpo, alma e espírito. Amém. Com isso concluímos o nosso segundo tópico da lição. A gente viu sobre a distinção entre alma e espírito. Vimos alma e vimos espírito. O terceiro tópico da lição é interessantíssimo, que vai falar sobre a interação das 3 dimensões. Como age essa interação? E o primeiro ponto fala corpo, afeto e somatização. E esse primeiro ponto é importante porque vamos nos relacionar sobre essa comunhão que há entre eles. Quer dizer, quando se refere ao corpo, no grego, que é soma, é a parte material do ser humano, parte material, a parte física, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, que lá no grego aponta para cardio, é uma das principais palavras que no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento, usam como sinônimo de alma também. E Salomão bem identificou essa interação ao afirmar, olha só o que ele afirma aqui, diz, olha só, o coração alegre aformoseia o rosto, lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, o coração com saúde é a vida da carne, Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Olha só como a Bíblia mostra o que é a ação do coração, da alma.
e identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem da crise da alma. A alma está com um problema, afeta o corpo, afeta sim, leva problema psicológico para o corpo. E também no espírito, inclusive pecados, lá em Salmos, versículo 31, capítulo 31, versículo 9, versículo 10, fala muito bem. E como se multiplicasse em nossos dias. Parece que em nossos dias só multiplica, sim. Problema psicológico, problema psíquico, em nosso psíquico, só aumenta. Por quê? Por quê, professor? É falta de Deus na vida. As pessoas dão mais valor a seguir os prazeres do mundo em seguir a Cristo, em seguir a palavra de Deus. Comunhão com Ele também faz muito bem ao nosso coração e à nossa alma. É isso, irmão Diego? Exatamente. E no segundo ponto, queridos, que é também o último desse tópico, nós vamos equilíbrio e saúde. Aqui nós vamos ver chamada atenção para como as escrituras tratam, né, sobre essa questão de equilibrar corpo, alma e espírito. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, que são as doenças psicossomáticas, que vem da soma, que nós acabamos de ver, que é do corpo. Doenças que começam no psicológico e se manifestam no corpo. Psicossomáticas, né, da soma, que é a forma grega para corpo. E o equilíbrio disso tudo tem um reflexo na nossa qualidade de vida. Questão espiritual, física, o cuidado que devemos ter com cada um desses agentes. Provérbios 18, 7 diz o seguinte: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Né? Eu gosto também de Provérbios, quando Salomão diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Então a gente precisa estar atentos para a importância e do reflexo nas nossas vidas espirituais sobre o que, como isso se relaciona com o que falamos da nossa língua. O comentarista chama a atenção que a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Então, muitas vezes nós passamos, queridos, por situações desnecessariamente por causa de palavras ditas ou faladas num momento inadequado e sem o devido cuidado. É verdade. Às vezes a saúde do corpo é afetada por algo que dissemos. A saúde do espírito é afetada por algo que dissemos. E também, como acabamos de ler, uma palavra dita em hora inadequada e uma palavra sem propósito de edificação traz laços para a nossa alma. Então, muitos dos sofrimentos que às vezes passamos são causados por causa das palavras que dissemos. Há muito poder nas palavras. Nós vimos que Salomão chama atenção para esse aspecto. E Jesus também, gente que acha que não, né, que essa história de palavra tem poder, é bobagem esotérica. Não, queridos, Jesus também falou sobre isso. Ele lembra aos seus discípulos: o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. Então, Jesus confirma essa realidade muito profunda, que é a construção, né, de muito do que nós passamos a partir daquilo do que cremos e do que falamos. E Jesus também explica que isso acontece porque a boca fala aquilo do que o coração está cheio. E nos
parágrafo seguinte, o comentarista da lição vai dizer o seguinte: quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono de pecados são essenciais para a verdadeira cura da alma. E a Bíblia fala sobre isso, né? Colossenses 3:8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Porque tudo isso, queridos, traz um peso espiritual. Às vezes a nossa realidade espiritual sofre muito pelas coisas que nós falamos e pelas coisas que nós deixamos de falar. É importante que se diga isso, né? Que a boa palavra é dita ao seu tempo, como também está em Provérbios. São como maçãs de ouro em salvas de prata, palavra dita ao seu tempo. Não é que nós não devamos falar. Na verdade, nós devemos, mas a palavra certa, temperada com sal e na hora certa, sob a direção do Espírito Santo. Amém. Com isso concluímos, o nosso primeira aula, primeira lição desse quarto trimestre maravilhoso. E chegamos à conclusão da lição. E na conclusão da lição, vamos compreender uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Olha só a importância de você conhecer esse assunto, a palavra do Senhor. Saber sobre o corpo humano, sobre corpo, alma e espírito. Por quê? Porque é fundamental para uma vida equilibrada. E esse equilíbrio só vai acontecer quando você tem um encontro com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. A gente só vai encontrar o equilíbrio, a calma, a paz da alma só em Deus, só em Jesus Cristo. Porque ali Ele é a verdadeira paz. Ele não diz, eu trago-vos a paz vos dou. Ele é a paz, Ele é o caminho. Ele não vai apontar aonde você encontra a vida, não. Ele diz, eu sou a vida. Então, é aqui, é em Deus que você encontra essa paz. E você, através da palavra do Senhor, desse quarto trimestre tão maravilhoso, falando sobre o corpo, alma e espírito, você possa encontrar Cristo Jesus na sua vida e abraçá-lo e nunca mais o deixá-lo. Amém? Agradeço a sua audiência, a sua atenção. Espero que a palavra tenha ficado no seu coração e possa lhe trazer transformação de vida. E já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.